do Senhor para os irmãos. Quem já sabe aí, né? Sou o pastor Tiago, dos pastores da Igreja Batista Central de Capim Branco. E eu queria compartilhar um pouquinho do texto de João, no capítulo 4. Eu não vou ler muito, não vou ler aqui, né? A gente vai comentar sobre os versículos, mas eu não vou ler tanto aqui, para a gente não tomar tanto tempo assim do vídeo. Mas a gente já conhece a história desse texto. Mas eu queria focar aqui um pouquinho a partir do verso 19, que fala ali, né, o título aqui na minha Bíblia fala sobre a verdadeira adoração. A gente conhece essa história do texto está escrito em João no capítulo 4, que é quando Jesus ele conversa com a mulher samaritana. Ele encontra com a mulher samaritana e ali eles iniciam uma conversa. E nesse tempo em que Jesus está conversando com essa mulher, Jesus pede ela água, ela foi até o poço tirar água e ele pede para que ela lhe dê água. E ela se assusta porque Jesus, um judeu, conversando com uma mulher e uma mulher samaritana. Então ela questiona ele, fala: como você, sendo judeu, conversa comigo, uma mulher samaritana? E Jesus responde para ela assim: olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, você lhe pediria água, e ele daria água viva. Isso aqui está lá no texto de João capítulo 4, versículo 10. Jesus responde isso para a mulher. Então Jesus deixa claro para aquela mulher que se ela soubesse quem ele é, era ela quem pediria. A partir do verso 19, inicia uma conversa, depois que Jesus fala com ela, sobre a questão dos maridos, que ela tinha 5 maridos, e o que agora ela tinha não era dela. Então ela entra numa questão com Jesus. Ela falou no versículo 20, ela fala assim: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Então ela entrou com Jesus numa conversa sobre o lugar da adoração. Aonde é que é o lugar que se deve adorar a Deus? Para os samaritanos, eles consideravam o monte era o lugar da adoração. Então, para adorar a Deus, tinha que ir para o monte. Já para os judeus, para adorar a Deus, tinha que ir para Jerusalém. Quando você pega a festa do Pentecostes, citada em Atos ali, quando o Espírito Santo veio sobre os 120 que estavam no cenáculo ali buscando ao Senhor, e o Espírito Santo veio sobre eles, encheu eles, onde eles falaram em línguas e tal. Ali conta que em redor do cenáculo, ao redor deles, havia uma multidão de judeus, mas que haviam nascido em outros países, que eram de outras nacionalidades, que foram até Jerusalém. Por quê? Porque ali era o lugar da adoração. Então essas pessoas acreditavam, os judeus acreditavam, que realmente para se adorar a Deus existia um lugar. Quando você vê Daniel, lá quando ele foi lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que ele tinha uma janela aberta para o lado de Jerusalém, da cidade santa, onde ele se curvava e orava 3 vezes ao dia. Então eles consideravam que o lugar da adoração era no templo. E os samaritanos acreditavam que o lugar onde se deveria adorar a Deus era no monte. Ou seja, não havia outro lugar para se adorar a Deus a não ser no monte ou em Jerusalém, no templo. Só que Jesus ele responde a essa mulher falando o seguinte, no versículo 21. Falou: olha, podes crer-me que a hora vem que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, Jesus estava falando que chegou um momento, havia chegado um tempo, o tempo de Cristo, onde ele estava ali, e a partir dali, vou dizer assim, que a adoração a Deus não dependeria de um lugar, não depende de estar em algum lugar. Eu não preciso estar no templo, eu não preciso estar no monte, um lugar físico para adorar a Deus. Então Jesus estava dizendo para aquela mulher que a partir dali, a adoração ela não dependeria de um lugar físico. Jesus continua falando para aquela mulher no verso 22, olha, vós adorais o que não conheceis. Quando Jesus fala isso para a mulher, ele está falando para os samaritanos, falando: os samaritanos, vocês estão adorando algo que vocês não conhecem, algo que vocês não entendem. E ele vem dizendo: mas nós adoramos, ou seja, os judeus adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus afirmando isso, ele está dizendo sobre ele mesmo, que o Messias viria sim de Judá, viria da nação judaica, do povo de Israel, e não ali de Samaria,
como, né, da mistura. Mas então ele está falando mais de conhecer. Não há adoração sem conhecer a quem é adorado. Ouvi uma frase do Douglas Gonçalves, ele falando o seguinte, que às vezes a gente acha, né, a gente considera que o louvor prepara o nosso coração para a palavra, quando na verdade é a palavra quem prepara prepara o nosso coração para louvar a Deus ou para adorar a Deus. Então eu preciso conhecer, saber quem é o alvo da minha adoração. E isso que Jesus está falando com ela, ele fala, olha, no verso 23 ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí ele diz isso no verso 24, Deus é espírito. O que ele quer dizer com Deus é espírito? Deus não está limitado a um lugar físico. Deus não tem um corpo físico limitado a tempo e espaço. Ele não é assim. Então eu posso adorar a Deus em todos os lugares em que eu estiver. Só que para que eu possa adorar a Deus em todos os lugares onde eu estiver, eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber quem ele é. E aqui nessa cena, a mulher não tinha noção de quem era Jesus. A um ponto ela diz, olha, vejo que o Senhor é profeta. Mas ela ainda não tinha noção de quem era ele. Então ela ainda não conseguia adorar completamente porque ela não tinha o conhecimento dele. Conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus. E aí Jesus continua falando com essa mulher. Então importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Porque é necessário. Se Deus é espírito e não depende de um lugar físico, não depende de um ambiente, porque ele não está limitado a isso, então a nossa adoração também não pode estar limitada a um lugar só. Nós, como eu falo, nós queremos retornar com os cultos, né? Estamos num tempo de pandemia, queremos, mas não para adorar, mas sim para congregar com os irmãos, para poder encontrar com os nossos irmãos, para congregar um com o outro, para que eu possa ser uma bênção na vida do outro ali juntos, reunidos. Paulo ele diz para a gente não deixar de congregar, então a gente quer retornar a congregar, para que a gente consiga realmente estar junto dos irmãos fisicamente, mas não para a adoração, porque a adoração a Deus ela não pode depender de um ambiente, isso é adorar em espírito. E o que é adorar em verdade não pode ser a externo. Quando Jesus está falando sobre adorar em verdade, não é só uma coisa aqui, ó, para fora, físico, da boca para fora. Não é uma questão de música, não é de levantar a mão ou fechar o olho, mas está falando de uma adoração verdadeira, genuína, que além de não depender de um lugar, ela é real. Nos tempos bíblicos, os fariseus, os saduceus, aquele povo todo, eles externamente pareciam adorar a Deus, mas dentro deles havia hipocrisia. Jesus chega a um ponto que ele fala que eles colocavam um peso sobre o povo que nem com o dedo eles conseguiam arrastar, nem com o dedo eles tentavam movimentar. Então eles cobravam uma santidade que eles mesmos não viviam. Então a adoração deles não era verdadeira. O que Deus espera de nós é uma adoração verdadeira, genuína, que realmente seja intencional do nosso coração. Olha que interessante. Aí vem Jesus dizendo, aí Jesus fala isso com a mulher e a mulher responde, eu sei que o Messias vai vir e vai nos ensinar, vai nos falar sobre todas essas coisas. E ali chega um momento em que Jesus se revela, ele olha para ela e fala assim, olha, sou eu que estou falando com você. Você está esperando o Messias, mas o Messias sou eu que estou falando com você. A Bíblia diz que naquele momento, os discípulos de Jesus chegaram, mas naquele mesmo instante em que os discípulos chegaram, a mulher largou o cântaro e correu para a cidade. Porque agora ela descobriu quem ele era. Agora ela conhecia, falou, é o Messias que está na minha frente. E ela correu para a cidade, para falar a toda a cidade. Falou, olha, eu encontrei um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Não seria porventura esse o Cristo? Isso ela fala aqui, ó, no verso 29. E as pessoas da cidade, ao ouvir aquela mulher, eles saem dos seus lugares e vão até Jesus. Vão até onde Jesus estava e começam a ouvir as mensagens de Jesus. E no verso 42 diziam para a mulher assim, ó, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, o conhecimento de Cristo
transformou a história daquela mulher, a ponto dela conseguir levar essa história adiante para que outras vidas fossem transformadas e também chegassem ao conhecimento de Cristo, de quem Ele era o Salvador do mundo. Então, quando eu falo que a adoração, ela é a partir do conhecimento de Cristo, eu quero falar isso, eu quero ilustrar isso para você entender. Porque, como eu disse, a adoração ela não está presa a um lugar, não pode estar presa ao templo, não pode estar presa ao monte, não pode estar presa a simplesmente um lugar físico. Eu preciso adorar a Deus no meu trabalho, eu preciso adorar a Deus na escola, eu preciso adorar a Deus aonde eu estiver. E como eu posso fazer isso? Eu ouvi uma história, eu acredito que você também já deve ter escutado sobre essa história, de uma maratona que aconteceu anos atrás, não sei quanto tempo, mas em que um corredor que estava na frente, em primeiro lugar, ele acreditou que tinha ultrapassado a linha de chegada. Ele pensou, ele se confundiu e achou que tinha ultrapassado a linha de chegada. E o corredor que estava atrás dele, um francês, gritou para ele, falou: olha, fica esperto, fica alerta, você não passou ainda, você não ganhou. E o homem não entendeu, que estava na frente não entendeu, por ser de outra nacionalidade. E o que esse corredor francês fez? Correu, bateu a mão nas costas dele e o empurrou para a linha de chegada. Então, o que estava na frente ganhou e esse francês ficou em segundo. O repórter chegou para ele logo depois e perguntou assim: por que você fez aquilo? E ele, sem entender que tipo de pergunta era aquela, tipo assim, fiz o quê? O que eu fiz de tão surpreendente ou de tão errado? E o repórter perguntou, falou com ele: olha, você poderia ter ganhado. Você deixou o outro corredor ganhar? Ele falou: não, eu não deixei. Ele ia ganhar. Mas você podia ter ganhado? Ele falou: não, não há honra em vencer dessa forma. Como eu iria olhar nos olhos da minha mãe depois de sair daqui? Ou seja, havia nele um princípio de caráter. O caráter dele foi tão bem formado que ele não via outra forma senão agir da maneira correta. E quando eu falo que o conhecimento de Cristo nos leva à adoração genuína, é quando nós o conhecemos tão bem, quando nós o buscamos de tal forma a querer conhecê-lo, a querer estar com ele, a querer encontrar com ele diariamente, seja nos momentos de oração, seja nos momentos de adoração íntima, seja na leitura da palavra, seja em ouvir uma mensagem, quando nós realmente estamos nessa intenção de conhecê-lo e ele se revela a nós, que não há outra opção para nós a não ser fazer o certo, a não ser viver de maneira a agradar o coração de Deus, e não de uma maneira forçada, mas de uma maneira prazerosa. Nós desejamos agradar a Deus. Então eu vou ser um bom aluno na escola, não porque eu sou crente ou porque eu sou filho de seja lá quem for, mas porque eu conheço a Cristo e eu quero agradar a Cristo. Então eu ajo da maneira certa. Meu comportamento é correto na escola, o meu comportamento é correto no trabalho, o meu comportamento é correto na rua, o meu comportamento é correto quando eu entro na rede social, quando eu entro em seja lá onde for na internet. Não porque eu sou crente, não porque eu sou pastor, não porque eu sou filho de crente, não. Mas porque eu conheço a Cristo. Mas porque eu estou buscando conhecer a Cristo. E o conhecimento de Cristo transforma a minha vida a ponto de eu desejar adorar ao Senhor com todo o meu comportamento. Na igreja é gostoso, no templo é gostoso a gente adorar a Deus com os irmãos, porque ali a gente pode fechar os nossos olhos, a gente pode erguer as nossas mãos, a gente pode se curvar, a gente pode chorar, a gente pode cair no chão se precisar. Mas nem todos os lugares a gente não vai fazer assim. No meu trabalho eu não consigo fazer isso. Mas eu consigo me comportar de uma maneira a agradar o coração de Deus. E isso vai gerar adoração a Deus. Então, o que é a adoração genuína? É eu entender que não existe vida secular. É eu entender que não existe uma vida de crente e uma outra vida que eu vivo. Entendeu? A minha adoração ela é real quando eu entendo que eu sou filho de Deus 100% do meu dia. Quando eu saio da rua para trabalhar, quando eu saio para comprar um pão, quando eu saio para ir no supermercado, quando me entregam um troco errado e eu sou honesto o suficiente para devolver o troco, para acertar tudo, porque eu não quero tirar proveito de ninguém. Então, quando a minha vida adora ao Senhor, é quando eu entendo que não existe uma vida secular, não existe uma vida diferente da vida cristã. Ou eu sou cristão 100% do meu dia,
Eu vivo de modo a entender que eu preciso servir e adorar ao Senhor nas minha fala, no meu olhar, no meu ouvir, no meu caminhar, no meu trabalhar, no meu estudar, de todas as formas. Então aí sim é uma adoração real. E quando a gente chega no templo, quando a gente se reunir no templo para adorar juntos, a adoração ali, ela vai ser ainda melhor, vai ser ainda mais gostosa. Então, querido, aproveite todo o tempo que você tiver para conhecer ao Senhor, para fazer como Jesus disse na oração: entra para o seu quarto, fecha a porta e conversa com Ele. Aproveita para ouvir mensagens de homens de Deus que têm uma palavra real, uma palavra genuína. Não perca as lives da igreja, não perca os cultos, não perca a oportunidade de conhecer a Cristo. Abra sua Bíblia, leia a sua Bíblia, conheça, pesquise, anote, procure, mas conheça ao Senhor. Toda a Bíblia, ela foi escrita para que a gente conheça Ele. Tudo que a gente viu, tudo que está escrito sobre Ele, é para que Ele se revele a nós pela sua palavra. Então, queridos, se o vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria abençoar você em nome de Jesus, para que você conheça o Senhor. Então não perca nenhuma oportunidade de conhecer ao Senhor, em nome de Jesus. E Deus abençoe e até mais.